A menina pediu para entrar no hotel e disse uma frase que fez o recepcionista ligar para o 190 imediatamente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No saguão da recepção, com iluminação fraca, o relógio de parede soou 12 vezes, era exatamente meia-noite. O som repentino do tim-tim fez Estevão se sobressaltar, quase caindo da cadeira. Quem viria a um hotel a essa hora? Murmurou ele, esfregando os olhos antes de se aproximar da porta principal. Na tela da câmera instalada no portão apareceu uma imagem que o fez parar. Uma menininha, completamente encharcada, com os cabelos grudados no rosto, encolhida debaixo da chuva torrencial. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Estevão correu para abrir a porta e saiu com um guarda-chuva. Meu Deus! Essa menina parece ter saído de um pesadelo, sussurrou ele. Moço, eu posso entrar? A voz da criança tremia, a respiração entrecortada. Claro que sim. Rápido, você vai acabar gripando, disse Estevão, abaixando-se para ajudá-la a entrar. Assim que os dois estavam dentro, ele lhe entregou uma toalha grande de algodão. Qual é o seu nome? Você está perdida? Ele perguntou gentilmente. A menina não respondeu de imediato. Seus olhos ainda vasculhavam o ambiente, como se temesse que alguém surgisse das sombras. De repente, ela ergueu a cabeça e murmurou, com uma voz que parecia uma maldição. Moço, o senhor pode me esconder? Se ele me encontrar, ele vai me matar. Estevão ficou paralisado por alguns segundos. Ele? Quem é ele? Alguém está te perseguindo? A menina assentiu freneticamente, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu fugi do seu Sérgio. Ele disse que me adotou. Mas ele me trancava. A Alice e o Mateus também. Eles não estão mais lá. Eu acho que eles morreram. Estevão sentiu um arrepio gelado percorrer a espinha. Pegou o telefone imediatamente e discou o número de emergência. Polícia. Por favor, explique a situação, soou uma voz séria do outro lado da linha. Sou recepcionista no Hotel Montesierra Inn, nos arredores de São Paulo. Uma menina de uns 9 anos acabou de aparecer aqui, completamente apavorada. Ela disse que fugiu de um homem chamado Sérgio, que supostamente a adotou, mas que a mantém em cativeiro. Ela está com muito medo, Estevão falou rapidamente. Mantenha a menina aí. Enviaremos uma equipe em até 10 minutos. Não permita que ninguém a leve, disse a voz da polícia com firmeza. Entendido. Estevão desligou e voltou-se para a menina, que agora estava enrolada na toalha, ainda tremendo. Qual é o seu nome? Perguntou ele, com voz suave. Lúcia, respondeu a menina, baixinho. Lúcia, eu sou o Estevão. Você está segura agora, tudo bem? Eu acabei de chamar a polícia. Eles vão te ajudar. Os olhos de Lúcia se arregalaram, tomada de medo. Não. Eu não quero voltar para lá. Não me obriga a voltar. Ninguém vai te obrigar a voltar. Estevão ajoelhou-se até ficar na altura dela. Eu prometo. Lúcia apertou os lábios, os olhos cheios de lágrimas. Depois de um tempo, ela começou a contar. No começo, ele dizia que queria cuidar da gente. Dizia que o mundo lá fora era cheio de gente má, e que a gente estaria protegida naquela casa. Mas ninguém deixava a gente ir à escola. A gente não podia sair, nem ver ninguém. Todas as janelas estavam sempre trancadas, com cadeado. Só ele tinha a chave. O coração de Estevão apertou. Ele te batia? Não, mas batia na Alice. A Alice, ela sempre dizia: a gente precisa fugir. Um dia, ela sumiu. O seu Sérgio falou que ela foi levada para um lugar melhor. Mas eu ouvi gritos naquela noite. Depois, o Mateus parou de falar. Os olhos dele estavam sempre com medo. Os pelos da nuca de Estevão se arrepiaram. Como você conseguiu fugir? Lúcia hesitou por um instante. Hoje à noite, estava chovendo. O seu Sérgio disse que ia buscar comida e saiu. Eu abri a porta da cozinha, aquela toda enferrujada, e corri.
Corri muito. Corri pela floresta, pela estrada, achei que alguém estava me seguindo. Vi a luz do hotel. Rezei para encontrar alguém. Estevão cerrou os punhos. Levantou-se de súbito e olhou pela janela de vidro, como se esperasse que alguma sombra estivesse à espreita. Agora está tudo bem. Você foi muito corajosa, Lúcia. Estou muito orgulhoso de você. Nesse momento, o som das sirenes da polícia ecoou pelo portão. 2 viaturas pararam, 3 policiais com capas de chuva desceram, liderados pelo tenente Henrique, um homem de rosto sério e olhar afiado. Senhor Estevão, ele perguntou. Sim. A menina é a Lúcia. Estevão apontou para o sofá onde Lúcia estava sentada. Henrique assentiu e se aproximou para sentar ao lado dela. Querida, eu sou da polícia. Ninguém mais pode te machucar. Posso te fazer algumas perguntas? Lúcia recuou um pouco, hesitou, depois assentiu. O senhor Sérgio mora onde? Perguntou Henrique. Na floresta, perto de um acampamento de madeira antigo. A casa tem o telhado verde musgo, são 3 quartos, e o porão fica no fim do corredor, disse Lúcia, pausadamente. Você sabe o número do telefone dele, placa do carro ou algo que possa ajudar a encontrá-lo? Lúcia balançou a cabeça. Só sei que ele escondia a chave debaixo de um altarzinho perto da sala. E tinha um quarto que ficava sempre trancado. Nunca deixaram a gente entrar. Henrique olhou para seus colegas e assentiu. Já temos motivos suficientes para investigar. Uma policial se aproximou, vestiu um casaco em Lúcia e a conduziu até a viatura. Estevão ficou parado junto à porta, o coração ainda disparado. Olhou para Lúcia uma última vez antes de ela ser levada. Você vai ficar bem, Lúcia. Eu acredito nisso. Lúcia olhou de volta para ele. Apesar do medo ainda presente nos olhos, pela primeira vez havia um brilho tênue como a esperança depois de um longo período de escuridão. Depois disso, a menina começou a se acalmar e tentou lembrar de todos os detalhes do que havia acontecido, e então contou. 1, 2, 3. Já pode abrir os olhos? Sérgio disse com uma voz forçadamente alegre, como se estivesse brincando com as crianças. Diante dele havia um bolinho de aniversário simples, decorado com chantilly e algumas balinhas coloridas. Lúcia, Mateus e Alice estavam sentados, imóveis como estátuas. Assopra a vela, Lúcia, insistiu Sérgio, o olhar fixo na menina. Lúcia mordeu o lábio. Ela sabia que, se não obedecesse, aquele olhar se tornaria raiva num piscar de olhos. Ela se inclinou e soprou levemente a única vela. Bravo! Minha menina está fazendo 9 aninhos hoje. Sérgio bateu palmas, o sorriso se abrindo até quase rasgar o rosto. Você sabe, lá fora ninguém entende o que é amor de verdade. Mas aqui eu vou ensinar para vocês. Mateus murmurou, e ninguém sabe que a gente tá aqui. Cala a boca. Sérgio se virou num rompante, o olhar cortante fez Mateus se encolher. Eu faço tudo por vocês. O mundo lá fora só machuca. Eu salvei vocês, trouxe pra cá, dei casa, comida e amor. Alice, que segurava uma colher, ergueu os olhos. Mas por que a gente não pode sair? Sérgio se aproximou dela e sentou-se ao lado. Porque lá fora é um pesadelo, Alice. Tem gente que sequestra crianças, que vende vocês. Eu vi com meus próprios olhos. Crianças órfãs como vocês ninguém protege. Mas aqui, eu sou a família de vocês. Você não confia em mim? Alice ficou em silêncio, mas o olhar era desconfiado. Sérgio encarou por um momento, depois se levantou bruscamente. Chega. Fim da festa. Limpem tudo. E vão pros seus quartos. Depois da festa, as 3 crianças foram levadas de volta aos seus quartos. Todos eram pequenos, com teto baixo, portas com tranca do lado de fora. Não havia janelas. Lúcia se sentou encostada na parede, abraçando os joelhos, ainda ouvindo os passos de Sérgio pelo corredor. Naquela noite, Alice saiu do quarto desmontando uma tábua do duto de ventilação. Lúcia só viu um olhar de aviso.
Não sabia o que Alice queria fazer. Mas naquela noite, ouviu-se um grito vindo dos fundos da casa. A voz de Sérgio gritou: Você achou que ia fugir? Você não vai sair daqui nunca. Depois vieram sons de luta, arrasto e então silêncio. Na manhã seguinte, Sérgio disse com a voz vazia e Alice foi levada. Uma boa família adotou ela. Agora só restamos nós três. Mateus, Lúcia, não traiam a minha confiança. Lúcia estava tão apavorada que não ousou perguntar nada. Mas a partir daquele dia, Mateus mudou. Ele ficou calado, com os olhos sempre fugindo. Mateus, Lúcia sussurrou numa noite. Você acredita no que ele diz? Mateus balançou a cabeça. Acho que a Alice foi morta. Lúcia sentiu a garganta fechar. Você vai tentar fugir? Não. A gente vai ser pego. Você viu, sem janelas, sem internet, sem telefone. Só ele. Lúcia apertou os punhos. Eu vou dar um jeito. Sérgio ficava cada vez mais estranho. Mandava Lúcia decorar as regras da vida, o que ele mesmo inventava, de não confiar em ninguém de fora, não chorar, não perguntar sobre o passado. Todas as manhãs, ele os obrigava a se alinhar para ouvir seus sermões. Eu salvei vocês. Vocês têm que se comportar. Senão, eu não me responsabilizo. Lúcia escrevia um diário escondido, com um toco de lápis que ela conseguiu guardar na barra da blusa. Cada linha tremida carregava um medo profundo. Dia 98. Hoje o Sérgio ficou bravo porque o Mateus ficou olhando pela porta por muito tempo. Ele foi trancado no quarto a tarde toda. Eu sinto falta da Alice. Tenho medo de que, se eu disser algo errado, eu seja levada como ela. Uma vez, Lúcia perguntou: Quando eu vou poder ir para a escola, Sérgio? Ele olhou para a menina e respondeu entre dentes: Você estuda aqui. Eu sou a sua escola. Mas eu queria ler livros de verdade, conhecer outras crianças. Não existe ninguém que seja seu amigo além de mim, gritou Sérgio, batendo com força na mesa. Lá fora só existe traição. Você ainda não entendeu? Lúcia recuou, os olhos cheios d'água. Ao ver isso, ele mudou de tom, agora mais suave. Me desculpa. Mas eu te amo. Não me deixa triste, tá bem? Lúcia abaixou a cabeça, mas por dentro, era só tempestade. Numa noite, a menina seguiu Sérgio em silêncio e descobriu que ele sempre tirava a chave debaixo do pequeno altar no corredor. Foi a primeira vez que Lúcia pensou: se eu conseguir pegar a chave, eu posso escapar. Mas como atravessar a floresta densa? Como não ser pega por ele? Você vem comigo, Mateus? Lúcia perguntou numa noite. O menino balançou a cabeça. Não dá. Eu não tenho coragem. Você não tem medo do que ele pode te fazer? Tenho. Mas eu tenho mais medo da floresta. Me desculpa. Lúcia ficou em silêncio. A decepção sufocava. Mas ela não culpava Mateus. Sabia que o medo tinha forma, cheiro, som e que ele dominava toda aquela casa de madeira. Dias depois, Sérgio apareceu com uma nova menina, de uns 6 anos. Rosto confuso, cabelos loiros. Essa é a Bianca, ele apresentou. Ela é nova. Sejam gentis com ela. Lúcia olhou para Bianca e sentiu uma raiva crescer dentro de si. Mais uma criança. Mais uma vítima. Sérgio parecia não perceber que o olhar de Lúcia já havia mudado. Já não era apenas medo. Era um estado de alerta, como quem vigia um inimigo. Naquela noite, ela escreveu no diário. Dia 109. Sérgio trouxe a Bianca. Acho que, se eu não fizer nada, ninguém vai escapar. Eu preciso fugir. Mesmo que eu morra. E dentro de Lúcia, um plano começou a se formar passo a passo, em silêncio, sem que ninguém soubesse. A chuva caía forte, castigando o telhado da velha casa de madeira como se quisesse rasgar a cobertura já desgastada.
Lúcia estava deitada sobre um colchão velho, as mãos entrelaçadas, olhos abertos no escuro. Sérgio havia saído de casa 15 minutos antes. Usava uma capa de chuva marrom, segurava uma sacola de tecido e, como sempre, levava uma lanterna. Vou sair buscar comida, dissera, como sempre. Mas dessa vez foi diferente. Ele não deixou a chave no bolso, mas a colocou sob o altar no mesmo lugar de sempre. E a porta da cozinha dias atrás, Lúcia já havia lubrificado as dobradiças e forrado com tecido para que não fizesse barulho. É agora ou nunca, sussurrou ela, respirando fundo. Lúcia saiu do quarto na ponta dos pés, passou pela fresta da porta depois de destravar o trinco por dentro com um pedaço de metal que encontrara no jardim. O som da chuva abafava qualquer ruído. A menina se aproximou do altar, onde havia uma pequena estátua de madeira da Virgem Maria e algumas velas apagadas. Aqui, debaixo da imagem, disse para si mesma. Ela enfiou a mão na fenda e tateou. De repente, seus dedos tocaram algo frio, era a chave. Apertou-a com força e a escondeu no bolso do casaco. Lúcia! Uma voz sussurrada soou atrás dela. Ela se virou assustada. Era Mateus, parado na sombra, olhos hesitantes. Você vai mesmo fugir? Perguntou ele, a voz trêmula. Lúcia assentiu. Você devia vir também. Essa é a única chance. Mateus mordeu o lábio. Tenho medo. Se a gente for pego, vai morrer como Alice, Lúcia disse sem rodeios. Nenhuma resposta. Mateus recuou até o quarto. Fechou a porta com cuidado, como se nunca tivesse saído. Lúcia apertou os lábios, sem tempo para pensar mais. Correu para os fundos da casa, até a porta da cozinha. Seu coração batia com força. Ela puxou a chave e a enfiou na fechadura. Clac! A porta se abriu. Um vento frio invadiu, saudando a fugitiva. A menina saiu, calçando um par de sandálias de borracha gastas, o casaco fino logo encharcado pela chuva. Mas não havia tempo para voltar. À frente, a floresta. Escura como breu. Força, um passo, depois outro. Lúcia começou a correr. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava se afastar daquela casa. As árvores envolviam, folhas molhadas roçavam seu rosto, a chuva batia nos cabelos como chicotes. Cada vez que pisava num galho seco, ela prendia a respiração, com medo de fazer barulho demais. O trovão ecoou alto, como um grito. Lúcia corria sem parar. Quando faltava ar, lembrava da Alice. Da Bianca. Do olhar de ódio de Sérgio. E corria de novo. Finalmente ela escapou e agora estava sentada ao lado de Henrique, relembrando tudo o que havia acontecido. O jovem oficial Tenente Henrique perguntou com voz suave. Lúcia, você pode contar com mais detalhes? O senhor Sérgio, ele saía quantas vezes por semana? Lúcia assentiu levemente. 2, 3 vezes. Às vezes dizia que ia comprar comida. Teve dias que ele não voltava até de manhã. Mas alguém ia até a casa? Eu não tenho certeza. Mais uma vez ouvi vozes de homens. Não era ele. Eles falavam sobre documentos, levar logo. Henrique franziu a testa e se virou para o colega. Anota isso com detalhes. Pode ser tráfico. Ele voltou-se para Lúcia. Você consegue lembrar como chegar até a casa? Lúcia hesitou. Não lembro tudo, mas posso desenhar. Deram a ela papel e lápis. Cada traço do grafite esboçava a planta da casa, em 3/4, um altar no corredor, porão trancado. Ela marcou até a posição de uma árvore grande perto da cerca, o lugar onde Alice tentou fugir. Henrique analisou o desenho e se virou para o policial mais velho Antônio. Precisamos de um mandado de busca, o quanto antes. Antônio assentiu. Vou ligar para o juiz. Mas se a casa for em floresta densa, precisamos de um endereço exato. Estevão, o recepcionista do hotel, que havia levado Lúcia à delegacia, falou.
A menina falou de um acampamento de madeira antigo, né? Eu já acampei lá. Só tem um caminho que leva a uma casa como essa. Com um telhado verde musgo. Posso mostrar. Henrique assentiu. Ótimo. Você vai com a gente. Ainda hoje de manhã. Lúcia olhou, preocupada. O senhor Sérgio, ele tem uma arma. Uma vez vi ele ameaçando o Mateus com uma coisa, parecia uma arma pequena. Henrique apertou o punho. Fica tranquila. Não vamos deixar ele machucar mais ninguém. A menina apertou os lábios e as lágrimas escorreram. Não quero que a Bianca acabe como Alice. Não vai, disse Estevão, colocando a mão no ombro dela. Você já salvou eles, Lúcia. 5 horas da manhã, a chuva ainda caía fina. 3 viaturas seguiram pela floresta, sem sirenes, guiadas por Estevão. Todos os policiais usavam coletes à prova de balas, prontos com armas de choque e equipamentos táticos. Ao se aproximarem da casa, Henrique ergueu a mão. Apaguem as luzes. Cerco silencioso. Eles avançaram. Os passos sobre a lama eram suaves, como felinos caçando. Dentro da casa, uma luz fraca vinha de uma janela embaçada. A porta da frente estava trancada. Com base no depoimento, no mapa e na suspeita de tráfico de menores. Motivo suficiente para invadir, sussurrou Antônio. Henrique sinalizou. 1, 2, 3 pá. A porta foi arrombada. Polícia. Ninguém se mexe. Objetos caíram, sons metálicos ecoaram, lanternas vasculharam o ambiente. Uma figura desceu correndo do andar de cima. Sérgio. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Esta é uma propriedade privada, gritou ele, o rosto distorcido. Henrique mostrou o mandado. Temos autorização judicial. Fique parado. Este local está sob investigação por manter crianças em cativeiro. Mentira. Eu sou o tutor legal, berrou Sérgio. Onde está a chave do porão? Não tem porão nenhum, ele respondeu alto, mas olhou de relance para o altar. Antônio se aproximou e puxou o altar. Clac! Um cadeado metálico apareceu. Henrique se abaixou e usou a chave que encontrou no bolso de Sérgio. O porão se abriu. Um cheiro de mofo subiu do fundo. E, do meio da escuridão, ouviu-se um gemido rouco e fraco. Cuidado! Tem alguém lá embaixo. Henrique sinalizou. 2 outros policiais sacaram lanternas e iluminaram a escada de madeira que levava ao porão. A luz percorreu os degraus mofados, empoeirados, e pés descalços tremendo. Nós somos da polícia. Vocês estão seguras agora. Antônio gritou, com voz firme, mas acolhedora. Uma menina apareceu lentamente sob a luz. Seus cabelos estavam grudados pela sujeira e suor, os olhos abertos e sem brilho. Suas mãos estavam amarradas com corda. Ao lado dela, uma menina menor, provavelmente Bianca, encolhida no canto escuro, murmurava. Ele disse que ia levar a gente para longe se a gente não obedecesse. Antônio, corta as cordas. Rápido. Henrique ordenou. Assim que foram soltas, as 2 meninas desabaram nos braços dos policiais. Bianca chorava descontroladamente, como se algo dentro dela finalmente tivesse se rompido. A mais velha apenas murmurou. Cadê a Alice? Henrique se virou para Sérgio, que estava algemado e encostado contra a parede. Ele não dizia nada, apenas olhava fixamente para o chão, cerrando os dentes. Encontramos 2 meninas em cativeiro, Sérgio. Você vai ter que dar muitas explicações. Não tenho nada a dizer. Eu estava apenas criando essas crianças, Sérgio rosnou. Não. Você as aprisionou. E vamos descobrir muito mais do que isso. Henrique sinalizou para a equipe especializada. Revistem a casa inteira. Procurem HDS, câmeras, documentos, qualquer coisa útil. Antônio saiu para o corredor e chamou pelo rádio. Solicitamos ambulâncias no local.
Duas meninas precisam de atendimento médico urgente. Lúcia, naquele momento, estava sentada dentro de um carro da polícia a alguns quilômetros de distância, enrolada em um cobertor grosso. Quando o rádio anunciou duas meninas encontradas com vida. A casa contém sinais de cativeiro e câmeras de vigilância, ela apenas sussurrou. Bianca está viva. Estevão, ao seu lado, pousou a mão no ombro da menina. Você fez algo extraordinário, Lúcia. Ela sorriu de leve e desviou o olhar. Na delegacia da cidade, Sérgio foi interrogado ainda naquela noite. A sala de interrogatório era fria, com uma luz branca incidindo diretamente sobre a mesa. Henrique e o capitão Fernandes entraram. Sérgio Martins. Nascido em 1976. Sem profissão definida. Alega ser tutor. Mas, de acordo com os registros, você nunca deu entrada em nenhum processo legal de adoção, começou Fernandes. Sérgio permaneceu em silêncio. Encontramos câmeras, HDS com gravações, e uma série de cartas em um cofre. Todos os indícios apontam que você se comunicava com diversas pessoas, falando sobre crianças compatíveis, preço combinado e documentação falsa. Não há nada que prove que vendi alguém, Sérgio disse com um meio sorriso. Não? Henrique jogou um maço de papéis sobre a mesa. E essas cópias de passaportes infantis, listas de nomes, fotos de crianças em diversas situações são coleção pessoal? Sérgio ficou calado. A casa tinha 3 trancas internas. Um porão sem saída. Paredes com isolamento acústico. E o depoimento de Lúcia, uma menina de 9 anos corajosa o suficiente para te denunciar. Ela lembra cada detalhe, no altar com a chave escondida, Alice sendo levada, e até o momento em que você sacou uma arma para ameaçar Mateus. Aquela menina é uma mentirosa. Sérgio gritou. Eu criei ela. Dei comida, uma cama. Todos eles me traíram. Você chama isso de criar? De manter em cativeiro e abusar? Fernandes rangeu os dentes. Henrique se inclinou para a frente. Onde está Alice? Não sei. Ela desapareceu. Lúcia disse que ouviu gritos e sons de luta na noite em que a menina tentou fugir. Vamos revirar todo o terreno da sua casa, se for preciso. Sérgio permaneceu em silêncio. Depois murmurou. Vocês nunca vão entender. Elas são minhas. Eu sou o único que as amava de verdade. Fernandes bateu com a mão na mesa. Cala a boca. Monstro. Henrique sinalizou o fim do interrogatório. Ao sair, virou-se para Antônio. Precisamos encontrar a Alice. Rápido. Ou provamos que ela foi levada, ou que... Antônio assentiu com o rosto fechado. Na manhã seguinte, a polícia vasculhou o terreno em volta da casa de Sérgio. Um pedaço de terra nos fundos parecia ter sido remexido recentemente, coberto por folhas. Cães farejadores foram trazidos. Um latido soou alto. Um policial gritou. Aqui! Antônio correu até o local. Cavando sob a terra úmida, encontraram uma caixa de madeira antiga. Dentro havia bonecas, alguns caderninhos e uma pulseira com o nome Alice. Não há corpo, murmurou um dos policiais. Henrique suspirou. Pelo menos é uma esperança. Talvez ela tenha sido levada para outro lugar. Antônio franziu a testa. Se os bilhetes forem reais, pode ter sido uma transação com alguém de fora. Vamos acionar a Interpol. Isso é maior do que imaginamos. Naquela noite, Lúcia foi convidada a prestar depoimento. A sala era acolhedora. Uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, psicóloga especializada em crianças traumatizadas, a acompanhava. Lúcia, disse Beatriz suavemente, você pode dizer qualquer coisa, sem medo. Ninguém pode te machucar agora. Lúcia ficou em silêncio por um tempo, depois falou. Ele fazia a gente decorar uma frase, o mundo lá fora é mentira. Só ele ama a gente de verdade. Eu acreditei. Mas quando Alice sumiu, eu comecei a duvidar.
Beatriz assentiu. Você foi muito corajosa. Lembra da última vez que viu Alice? Lúcia engoliu em seco. Ela saiu do quarto no meio da noite. Fez um sinal para mim. Eu não tive coragem de ir junto. Depois ouvi um grito. Barulhos de luta. Arrasto. Depois, silêncio. E ninguém mais falou dela. Ele disse que ela foi adotada. Mas eu sabia que era mentira. Beatriz apertou sua mão. Você salvou Bianca, Mateus. E talvez muitos outros. Lúcia assentiu, os olhos marejados. Eu só não quero que mais ninguém passe pelo que eu passei. Sérgio foi formalmente acusado por sequestro, cárcere privado, abuso infantil, uso de documentos falsos e suspeita de envolvimento com rede internacional de tráfico humano. A imprensa divulgava em peso. O pai adotivo exemplar era, na verdade, o carcereiro de crianças. Estevão foi convocado como testemunha. Na coletiva de imprensa, jornalistas o cercavam. Você suspeitava de algo antes? Perguntou uma repórter. Não. Eu só cumpri meu dever. Quando vi aquela menina tremendo na porta do hotel, soube que precisava fazer algo, respondeu Estevão com firmeza. Antônio observava tudo do fundo da sala, olhando para a tela onde aparecia a imagem de Sérgio sendo escoltado até o tribunal, com o rosto transtornado. A máscara caiu, ele murmurou. Não toquem nisso. Sérgio berrou, os olhos vermelhos como os de uma fera. Henrique e Antônio o empurraram para a cadeira, algemado a uma barra de ferro ao lado. Uma equipe de peritos já vasculhava o porão recém-aberto, um espaço escuro e gélido como o próprio inferno. Há câmeras em todos os cantos, disse Antônio, agachado, observando. Os cabos ainda estão conectados, o que é isso? Ele puxou um pequeno HD escondido atrás de uma tábua. Dispositivo de gravação. Henrique ordenou. Entreguem imediatamente ao time de perícia digital. Quero tudo extraído ainda hoje à noite. No interior do porão, a equipe forense começou a examinar cada centímetro. As paredes estavam cobertas com papéis de parede velhos. Mas quando um agente bateu levemente num canto, ouviu-se um som oco. Tem um compartimento vazio atrás do reboco, disse ele. Removam, ordenou a delegada Ana Oliveira, recém-chegada de São Paulo. Com cuidado. O painel foi retirado, revelando um compartimento escondido. Não havia pessoas dentro, mas estava cheio de cadernos, caixas plásticas com documentos e, especialmente, uma pilha de cartas marcadas com códigos estranhos. Isso é um arquivo? Antônio franziu a testa, abrindo uma das cartas. Destinatário, DSF, código 2432. Menina, 6 anos, cabelo castanho, calma, pouco falante. Pode ser entregue no próximo mês se não houver imprevistos. Ana jogou a pilha de cartas sobre uma mesa próxima com raiva. Ele era o intermediário. Escolhia as crianças, mantinha em cativeiro, e esperava o comprador. Henrique falou com voz pesada. Tem até codinomes. Números. Isso parece mesmo uma rede profissional de tráfico de pessoas. Naquele momento, outro agente trouxe uma pequena arca de madeira do canto do porão. Ao abri-la, dezenas de fotografias surgiram de meninas e meninos, entre 3 e 10 anos. Algumas tiradas de dia. Outras claramente captadas escondido, enquanto dormiam. Dá vontade de arrastar esse desgraçado direto pro inferno, Ana murmurou entre os dentes, tentando conter a fúria. Henrique se virou para Sérgio. Ainda vai negar? Sérgio abaixou a cabeça, mas ainda murmurou. Eu só queria que eles fossem felizes. Escolhi um lugar melhor para eles. Eliminei os que não eram obedientes. Antônio bateu na mesa. O que você quer dizer com isso? Você matou aquelas crianças? Não. Eu só as mandei embora mais cedo. Antes que fossem corrompidas pela sociedade. Você acha que é Deus? Ana sibilou. Sérgio ficou em silêncio.
Um silêncio que arrepiou todos na sala. Naquela noite, na sala segura do Centro de Apoio às Vítimas Infantis, Lúcia estava sentada ao lado de Beatriz, a psicóloga. À sua frente havia desenhos coloridos, papel branco e alguns giz de cera. Você quer desenhar alguma coisa? Perguntou Beatriz. Lúcia ficou em silêncio por um momento e depois assentiu. Começou a desenhar uma casinha, com fumaça saindo da chaminé e um sol brilhando intensamente. Beatriz sorriu. Uma casa? Lúcia sussurrou. A casa dos sonhos. Sem ele. Sem gritos. Beatriz assentiu. Esse é o lugar que você merece. E você vai tê-lo, Lúcia. A menina levantou os olhos, brilhando. E a Bianca? E o Mateus? Eles também podem sonhar como eu. Vamos ajudar todos vocês. Um por um, Beatriz segurou a mão da menina. Na delegacia, a equipe de especialistas técnicos conseguiu recuperar com sucesso um vídeo de quase 3 horas do disco rígido no porão. Henrique, Ana e Antônio estavam sentados na sala de monitoramento, assistindo à tela. O vídeo começou com Lúcia sentada num canto do porão, abraçando os joelhos. Em seguida, apareceu Alice, escrevendo algo num pequeno caderno. Então Sérgio entrou, segurando uma câmera pequena. Precisamos registrar o progresso de vocês, ele disse no vídeo, com um sorriso forçado. Alice levantou a cabeça e perguntou. Quando eu vou poder sair? Depois que provar que merece. O que é merecer? Não falar muito. Não resistir. Não fazer perguntas sem sentido. Antônio rangeu os dentes. Tenho vontade de esmagar essa tela. O vídeo avançou rapidamente para a cena em que Bianca tinha acabado de chegar. A menina estava confusa, com Sérgio segurando sua mão e a forçando a sentar-se direito. Igual a Alice quando chegou, Ana disse baixinho. Ele tem um procedimento. A última imagem era o momento em que Alice desapareceu do vídeo. Ela não apareceu mais. Depois disso, só restavam Lúcia, Mateus e Bianca. Henrique suspirou. Então, pelo menos, ele não matou a menina ali. Mas ainda não sabemos onde está Alice. Antônio assentiu. Mas a última gravação tem sons de discussão. Pode ter sido o momento em que Alice fugiu. Enviem para o setor de análise de áudio. Precisamos reconstruir toda a linha do tempo. Em uma coletiva de imprensa especial, Ana Oliveira se posicionou diante de dezenas de câmeras. Confirmamos que Sérgio Martins comandava uma rede de tráfico de crianças disfarçada de adoções. As vítimas eram mantidas em cativeiro, monitoradas e selecionadas para serem enviadas de acordo com a demanda dos pagantes. Este não é um caso isolado, mas sim a ponta do iceberg. Um repórter levantou a mão. Há outros envolvidos, senhora? Ana assentiu. Estamos ampliando as investigações para indivíduos que já trabalharam em orfanatos. Alguns nomes já estão na lista de observação. E as crianças, como estão agora? Estão sendo cuidadas e acompanhadas por profissionais da saúde. No entanto, os danos psicológicos vão levar muito tempo para serem curados. Outro repórter perguntou. A menina Lúcia, a primeira a escapar, será reconhecida como testemunha? Ana fez uma pausa. Lúcia é uma pequena heroína que não podemos esquecer. No quarto do centro de apoio, Lúcia abriu um diário novo, presente de Beatriz. Ela escreveu. Hoje a polícia disse que ajudei a salvar Bianca e Mateus. Mas ainda não encontrei Alice. Não quero desistir. Não quero que mais ninguém passe pelo que passei. Ela desenhou outra casa, desta vez com 3 pessoas, ela, uma mulher e um homem sorrindo. No telhado da casa, um coração vermelho. Beatriz observou por trás, sorrindo. Talvez esse seja o seu futuro. Lúcia assentiu e sussurrou. Nunca mais vou deixar ninguém me prender. Na cela, Sérgio estava sentado sozinho. Fitava a parede, com olhos vazios. Um policial entrou. O advogado recusou a defesa.
Ninguém quer assumir seu caso. Sérgio arqueou os lábios num sorriso torto. Eu mesmo vou me defender. Você está enfrentando mais de 10 acusações. Acha que ainda tem alguma chance? Sérgio abaixou a cabeça e murmurou. Eu só criei um mundo melhor. O meu mundo. A porta da cela se fechou com força. O som das trancas ecoou. Você ouviu? É o Sérgio. Sérgio Martins. Ele foi preso. O burburinho tomou conta de uma pequena cafeteria na praça central da cidade de Vale da Luz. Naquela manhã, os jornais estampavam manchetes chocantes. Pai adotivo exemplar era, na verdade, carcereiro de crianças. Caso Sérgio Martins, o porão do horror em plena floresta. Lúcia, 9 anos, a menina corajosa que rompeu o pesadelo. Na televisão, o rosto de Sérgio aparecia claramente mais velho do que os moradores lembravam, mas com o mesmo olhar, o mesmo sorriso que um dia inspirou confiança em tantos. Cecília, uma senhora de cabelos brancos, pousou a xícara de café com as mãos trêmulas. Não pode ser. Fui eu que doei um casaco de inverno para ele, murmurou. Ele veio na minha casa no último Natal, pedir roupas para as crianças. Um homem comentou. Eu o vi levando uma menininha para comprar leite. Parecia tão comportada. Quem ia imaginar? Essa cidade foi enganada, disse uma mulher jovem. As conversas não paravam. Ninguém mais sabia no que acreditar. Na delegacia, Ana Oliveira convocou uma reunião de emergência. Temos uma lista com pelo menos 15 pessoas que tiveram contato direto com Sérgio através de ações de caridade. Desses, 4 eram funcionários de orfanatos, 2 trabalharam em organizações de defesa dos direitos da criança. Todos devem ser intimados a depor. Antônio assentiu. Moradores locais também fizeram doações em dinheiro. Solicitei mandado para verificar contas relacionadas. Henrique estreitou os olhos. Há uma transferência mensal de R$ 3.000 de uma conta anônima. Começou há 2 anos. Sem endereço, sem nome real. Com certeza é um cliente, disse Ana. Sérgio era o entregador. Estamos vendo a estrutura de uma rede subterrânea. Um jovem policial entrou apressado. Chefe. Tem uma moradora querendo falar. Disse que suspeitava, mas tinha medo de denunciar. Traga-a. Agora, disse Ana. Numa sala pequena, Dona Cecília sentou-se diante de Henrique e Beatriz, que agora representava o apoio às testemunhas. A senhora lembra que ajudou o Sérgio? Beatriz começou. A idosa assentiu. Ele veio muitas vezes na minha casa. Dizia que queria dar uma vida melhor para os filhos adotivos. Mostrava fotos, cartas escritas à mão, agradecendo. Eu acreditei. Quem desconfiaria de um homem que sempre andava com crianças, bem vestido, educado? A senhora viu algo estranho alguma vez? Henrique perguntou. Vi, mas na época não tive certeza. Uma vez, vi uma menina agarrada no braço dele, chorando. Ele a puxou e disse que ela estava sendo manhosa. Achei que era coisa de criança. A senhora se lembra do rosto da menina? Dona Cecília procurou na bolsa e tirou uma foto antiga. Tirei no Natal. Ele estava com algumas crianças. Aqui. Henrique observou atentamente. Uma das meninas na foto era Alice. Enquanto isso, no centro de cuidados especiais, Mateus estava sentado na cama, olhando para o nada. Beatriz entrou sorrindo. Mateus, quer conversar um pouco? O menino ficou em silêncio, depois perguntou baixinho. A Alice ainda está viva? Beatriz hesitou. Estamos procurando por ela. Há esperança. Mas, por enquanto, o mais importante é que você está seguro. Mateus abaixou a cabeça. Eu me sinto culpado. Por quê? Porque eu sabia que ele era mau. Mas tive medo de fugir. Deixei a Lúcia ir sozinha. Não, Mateus. Você não tem culpa. Você era só uma criança presa pelo medo.
Quem tem culpa é o Sérgio. Mateus chorou. Pela primeira vez desde que foi resgatado. As lágrimas escorreram como se estivessem removendo uma máscara de endurecimento. A identidade de Lúcia foi mantida em sigilo, mas a imprensa ainda a perseguia. Alguns jornais publicaram manchetes revoltantes. Menina abandona um pai adotivo ou traição ou coragem? A garota destruidora ou vítima? Ana bateu o jornal na mesa. Isso é inaceitável. A mídia está machucando as vítimas em vez de protegê-las. Henrique concordou. Precisamos organizar uma coletiva de imprensa e esclarecer nossa posição. Lúcia não é traidora. Ela é o motivo pelo qual este caso veio à tona. E também controlar as fake news. Algumas contas estão tentando inocentar o Sérgio. Antônio balançou a cabeça. Doentio a esse ponto. No escritório, Beatriz colocou um maço de folhas brancas diante de Lúcia. Você quer escrever uma carta? Para quem? Para Alice. Ou para o Mateus. Ou para você mesma. Lúcia pegou a caneta. Pensou por um momento, e então começou a escrever. Alice, se você ler esta carta, quero que saiba que me desculpo. Não consegui te ajudar. Mas eu fugi. E contei tudo. Espero que você ainda esteja viva. Se você lembrar da pulseira com o gatinho, eu ainda tenho. Beatriz leu por cima e enxugou discretamente uma lágrima. No dia seguinte, a polícia fez uma batida surpresa em um orfanato em Uberaba, local que havia colaborado com Sérgio 2 anos atrás. No arquivo, encontraram um registro com o nome Valice Rodrigues deixou o abrigo no ano passado através de adoção individual. Henrique segurou o papel, examinando com atenção. Quem assinou foi Joaquim Reis. Esse nome também aparece nas transações com o Sérgio. Temos imagem dele? Perguntou Ana. Temos. E um endereço falso. Mas as impressões digitais batem com as de um homem que foi investigado por abuso infantil em 2017. Mandado de prisão imediato. Encontrem a Alice. Nem que tenhamos que virar a cidade de cabeça para baixo. Durante a noite, na cela, Sérgio recebeu um bilhete empurrado por debaixo da porta sem que se visse quem o entregou, apenas uma mão rápida deslizando o papel. Ele abriu, os olhos se arregalaram. Eles sabem sobre o Joaquim. Fique calado se não quiser que todos morram junto. Ele amassou o papel nas mãos, depois olhou para o teto, ofegante. Na sede do tribunal da cidade de São Paulo, naquela manhã, uma multidão se aglomerava. A imprensa cercava desde os portões até o saguão principal. Apesar do julgamento ser fechado para proteger a identidade das vítimas, o nome Sérgio Martins já era amaldiçoado por todo o Brasil. Na sala de audiência, o juiz Lourenço Reis, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, folheava o processo página por página. Caso Sérgio Martins, o réu é acusado de 11 crimes, incluindo sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas, abuso de tutela, falsificação de documentos, entre outros agravantes. O promotor se levantou com um grosso volume de documentos em mãos. Meritíssimo, o réu operou um sistema disfarçado por 5 anos, aproveitando-se da confiança social para localizar crianças desamparadas, que depois eram mantidas em cativeiro, exploradas e transferidas por meio de transações obscuras. A defesa estava vazia. Sérgio havia declarado que não precisava de advogado. A única pessoa que me entende sou eu mesmo, ele disse friamente em audiência anterior. Lourenço olhou diretamente para Sérgio. O réu mantém o direito ao silêncio. No entanto, hoje, o tribunal exige que o senhor ouça todos os testemunhos, especialmente das vítimas. Primeira testemunha, a senhorita Lúcia. Silêncio total na sala. Atrás da porta, Lúcia estava sentada ao lado de Beatriz, apertando tanto as mãos que os dedos estavam brancos. Ela usava uma blusa branca simples, cabelo em 2 tranças, o rosto amadurecido demais para a sua idade, o olhar ainda reluzente de um medo não dissipado. Lúcia, você não é obrigada a falar se não quiser, sussurrou Beatriz. Eu quero. Quero que todos escutem quem ele realmente é. A porta se abriu.
Um oficial do tribunal conduziu Lúcia até o centro da sala. Sérgio ergueu a cabeça. Seu olhar cruzou com o da menina. Sem raiva, sem falsidade. Apenas vazio. Lúcia o encarou. Depois se sentou na cadeira no centro. O juiz Lourenço falou com suavidade. Lúcia, você pode falar do jeito que quiser. Sem pressão. Lúcia levantou o queixo. Ele dizia que eu era sortuda. Que o mundo lá fora só machucava. Que só ele me amava de verdade. Mas ele me trancava, me fazia decorar as palavras que ele queria. Não me deixava ir à escola, nem brincar, nem sorrir. Ele dizia que, se eu não fosse obediente, seria levada embora. Como a Alice. Lourenço perguntou gentilmente. Você se lembra bem da Alice? Muito bem, respondeu Lúcia. Ela foi a primeira a dizer para eu não confiar nele. Ela foi espancada, trancada no porão e, um dia, desapareceu. Ele disse que uma família a adotou. Mas eu ouvi gritos. Os gritos dela durante a noite. Ninguém é adotado no meio da madrugada. Sérgio se mexeu ligeiramente. O promotor perguntou. Você foi ameaçada? Lúcia assentiu. Sim. Ele segurava algo que parecia uma arma. Ameaçou o Mateus. Ele chorou. Eu não chorei, com medo de acabar como Alice. Como você conseguiu fugir? Perguntou Lourenço. Encontrei uma chave debaixo do altar. Esperei ele sair e corri. Corri pela floresta, pela estrada, debaixo da chuva. Só lembro da luz do Hotel Montesier Rain. Rezei para que alguém abrisse a porta. A voz de Lúcia embargou. A sala inteira permanecia em silêncio. E o senhor Estevão abriu a porta, sussurrou ela, com um leve brilho no olhar. Você foi muito corajosa, Lúcia, disse Lourenço. Quer dizer algo ao réu? Lúcia olhou diretamente para Sérgio. Eu não te odeio. Só sinto pena. Por que você acha que amar é prender alguém? Mas amar de verdade é deixar ser livre. Sérgio permaneceu em silêncio durante todo o julgamento. Só quando o promotor apresentou os vídeos do porão, ele começou a tremer levemente. Ao ouvir a voz de Alice na última gravação, gritos, luta, súplica, ele murmurou. Ela não morreu. Lourenço ergueu os olhos. O que o réu disse? Ela conseguiu fugir. Eu não a capturei de volta. Ela sumiu na floresta. Eu menti dizendo que foi adotada para que os outros não tentassem o mesmo. E não avisou a polícia? Sérgio riu de forma amarga. Tive medo de que levassem os outros. Você tratava crianças como propriedade? Não. Como propósito. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Ao final do julgamento, Sérgio foi condenado com todas as provas apresentadas. O tribunal declarou 35 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional. Obrigação de indenização por danos psicológicos às vítimas. Expansão imediata da investigação aos cúmplices. Ana Oliveira suspirou aliviada. Antônio apertou a mão de Henrique. Beatriz abraçou Lúcia. Você conseguiu. Lúcia sussurrou. Mas a Alice ainda não voltou. Do lado de fora do tribunal, Estevão aguardava. Quando viu Lúcia sair, abaixou-se e sorriu. A garotinha que eu acolhi na chuva agora é mais forte do que qualquer adulto que já conheci. Lúcia sorriu timidamente. Tio Estevão, obrigada por ter aberto a porta. Foi você quem bateu. Eu só fiz o que era certo. No presídio de Bangu, Sérgio foi transferido para a solitária. Sentado na escuridão, sussurrava para si mesmo. Eles não entendem. Ninguém entende. Ninguém, como eu. Por debaixo da porta, um guarda entregou uma carta. Papel sem assinatura, apenas uma linha. Ele confessou. Mover localização 2432. Novas ordens chegarão em breve.
Sérgio rasgou o papel em pedaços, jogando-os no chão. Na sala de proteção de dados da sede da Interpol, um técnico gritou: encontramos um rastro de IP ligando a casa de Sérgio a um endereço no sul da França. Pode ser onde Alice está. Henrique se aproximou. Verifiquem agora. Preparem ordem de extradição, se necessário. Não deixem mais ninguém desaparecer. Ana assentiu, com um olhar afiado como uma lâmina. Se Alice estiver viva, nós a encontraremos. E os que restaram jamais escaparão. Numa manhã de abril, o céu de São Paulo brilhava sob o sol depois da chuva noturna. No jardim tranquilo do Centro de Cuidado e Recuperação Psicológica Centro Esperança, Lúcia estava sentada sob uma amendoeira, com um caderno de desenho nas mãos, os olhos atentos às pequenas flores que caíam lentamente. O que você está desenhando? A voz de Beatriz soou suavemente. Lúcia não se virou, apenas sussurrou. Uma casa branca. Com fumaça saindo da chaminé. E uma rede entre duas laranjeiras. Beatriz sentou-se ao lado. Parece um lugar que você já sonhou. Lúcia assentiu. Nunca vi uma casa assim. Mas acho que nesse lugar não tem tranca, nem porão. Tem luz. Beatriz sorriu. Você está renascendo aos poucos, Lúcia. A menina levantou o rosto. E os outros? Bianca, Mateus. Mateus tem terapia em grupo hoje. Bianca está tendo aula de desenho com a professora Irene. Os três estão indo muito bem. Lúcia abaixou a cabeça, os lábios comprimidos. Sonhei com a Alice esta noite. Ela disse: você conseguiu. Agora é a minha vez. Beatriz apertou de leve a mão de Lúcia. Talvez seja o seu inconsciente dizendo que tudo está mudando. Dentro do centro, Mateus participava de uma atividade com outras duas crianças. Ele dobrava um barquinho de papel, espiando pela janela sempre que ouvia um barulho. Ouvi dizer que a Lúcia vai ser adotada, sussurrou um menino chamado Luiz. Mateus olhou para ele e depois desviou o olhar. Eu sei. Você está feliz por ela? Mateus assentiu. A Lúcia merece um lar. Foi a única que teve coragem de fugir. Se não fosse por ela, a gente ainda estaria preso. A educadora próxima sorriu, satisfeita. Muito bem, Mateus. Você disse algo muito verdadeiro. Naquela tarde, Beatriz entrou no escritório da diretora do centro, segurando um dossiê. Tenho boas notícias, disse ela, com um brilho nos olhos. Qual família foi escolhida? Perguntou a diretora. Beatriz entregou o dossiê. Carlos e Helena Fernandes. Um casal do interior de Campinas. Eles estão na fila de adoção há 5 anos. Inférteis, estáveis financeiramente, de bom caráter. E perderam um filho quando ele tinha apenas 4 anos. E eles sabem sobre o caso da Lúcia. Sabem muito bem. Disseram que leram no jornal e acompanharam tudo em silêncio. Não querem ser os que se aproximam por pena. Querem ser os que ficam por amor. Uma semana depois, Lúcia conheceu Carlos e Helena pela primeira vez na sala de visitas do centro. Sentada numa cadeira de veludo, segurava firme o lápis. A porta se abriu. Olá, Lúcia, disse Helena com um sorriso gentil. Lúcia fez um leve aceno. Olá, tia e tio. Carlos se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. Estou muito feliz por conhecer você. Você gosta de desenhar? Sim. Eu desenho tudo o que quiser. Até coisas que nunca vi antes. Então, e se eu contar sobre um jardim com uma grande laranjeira, um balanço e muitas lavandas, e você conseguiria desenhar? Lúcia sorriu pela primeira vez. Acho que sim. Beatriz observava de longe, os olhos marejados. E então, o que achou? Beatriz perguntou após o encontro. Lúcia olhou para suas mãos. Eles são como as famílias dos livros. Nem felizes demais, nem falsos. Só, quentes. Quer vê-los de novo?
Sim. Nas semanas seguintes, Carlos e Helena passaram a visitar regularmente. Sempre traziam um presente simples, um caderno de couro, um lenço bordado com o nome Lúcia e, especialmente uma moldura de madeira com a inscrição: Nossa nova vida. Lúcia mantinha a moldura ao lado do travesseiro. Um mês depois, numa reunião especial entre o centro e o serviço de assistência, o juiz Lourenço, mesmo que julgou o caso de Sérgio, apareceu de surpresa. Peço licença para participar hoje. Acompanhei a jornada de Lúcia desde o início, disse ele. Lúcia foi chamada à sala. Sabe por que estamos todos reunidos hoje? Perguntou Lourenço. Lúcia balançou a cabeça. Porque hoje anunciamos oficialmente que Carlos e Helena Fernandes serão seus pais legais. A sala aplaudiu. Lúcia ficou paralisada. Depois virou-se para Beatriz. E vou ter uma casa de verdade? Beatriz assentiu, lágrimas caindo. Sim, Lúcia. Uma casa de verdade. E você não vai mais precisar fugir. Lúcia começou a chorar. Mas, e a Alice? Lourenço abaixou a cabeça. Ainda estamos procurando. Mas, como você, não vamos desistir. Nunca. No dia da mudança para a nova casa, o sol brilhava intensamente. Lúcia vestia um vestido azul claro feito à mão por Helena. Carlos abriu a porta do carro, inclinando-se. Bem-vinda ao lar, minha filha. Lúcia segurou a mão dele, hesitante. Nunca chamei ninguém de pai antes. Carlos sorriu com ternura. Não precisa chamar agora. Só precisa saber que estamos aqui. Helena levou Lúcia até a casinha no meio do pomar de laranjeiras. Na porta, uma placa de madeira dizia: A casa da Lúcia. Seu quarto era iluminado, com uma grande janela, uma escrivaninha com potes de lápis coloridos, e pendurado na parede estava o desenho da Casa Branca com fumaça, e só o primeiro desenho de Lúcia. Ela tocou o quadro e virou-se para Helena. A senhora pendurou mesmo o meu desenho? É o mais bonito da casa. Lúcia sorriu radiante, pela primeira vez depois de tudo. Correu até o jardim, onde Carlos podava os galhos da laranjeira. Posso ajudar? Você pode fazer o que quiser. Esta é a sua casa. Naquela tarde, os três sentaram-se juntos sob a laranjeira. Carlos mostrou uma foto nova da família de 3 pessoas, tirada no jardim, com a luz do sol atravessando as folhas. Lúcia observou por um momento e sussurrou: Acho que a Alice vai ficar feliz em me ver assim. Carlos a abraçou. E se um dia ela voltar, estaremos de braços abertos. Lúcia assentiu. E agora, filha, quer brincar no balanço? Perguntou Helena. Lúcia saltou. Quero sim. Eles correram para o jardim. O vento levantava os cabelos, e as risadas ecoavam pela primeira vez desde aqueles dias escuros. De manhã cedo, Lúcia acordou com o canto dos pássaros do lado de fora da janela. Sentou-se, puxou a cortina. A luz do sol atravessava as laranjeiras em flor. Hoje fazia exatamente um mês que vivia com Carlos e Helena. Helena! Lúcia gritou. Devo usar o vestido rosa ou o amarelo? A risada veio da cozinha. O amarelo, querida. Hoje é um dia especial. Lúcia desceu correndo, com o cabelo preso no alto, abraçando o caderno de desenho. Carlos colocava uma travessa de panquecas e um copo de leite quente sobre a mesa. Minha princesa dourada já está pronta? Lúcia riu. Você falou isso, hein? Já escrevi no meu diário. Os três riram juntos. Não havia mais gritos, nem trancas, nem porões. Só sol, flores, e o cheiro de bolo no pequeno fogão. Na sede da Polícia de São Paulo, Ana Oliveira e Henrique revisavam o dossiê do caso Sérgio. Conseguimos conectar mais 3 pontos em Portugal e na França. Os envolvidos com Sérgio estão começando a aparecer, disse Henrique, com firmeza. Ana assentiu. E o Joaquim? Foi preso há 3 dias.
Estava escondido nas montanhas perto da Serra da Mantiqueira. Estava com uma menina de cerca de 11 anos. Ainda não identificada, mas... é a Alice? Ana interrompeu. Henrique olhou para ela e assentiu lentamente. Cicatriz abaixo do olho esquerdo. Pulseira com gatinho. É ela. Ana respirou fundo. E o estado de saúde? Magra, exausta, em choque. Mas viva. E muito lúcida. Quando perguntaram seu nome, ela falou o primeiro nome que lhe veio à mente, Lúcia. Na casa de Carlos e Helena, o telefone tocou. Helena atendeu, e seu rosto foi mudando devagar. Depois tapou o fone e sussurrou para Carlos. É a Beatriz. Tem notícia e sobre a Alice. Lúcia estava colorindo. Ao ouvir aquele nome, ela largou o lápis e se virou de repente. Alice? Ela está bem? Ela, e está viva? Helena assentiu, as lágrimas escorrendo. Atende o telefone, querida. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz tremia. Lúcia, ela foi encontrada. Ela está bem. E a primeira coisa que perguntou foi se você estava viva. Lúcia começou a chorar. Ela perguntou por mim de verdade? De verdade. Você quer escrever uma carta para ela? Não. Eu quero ver ela. 2 dias depois, no Centro de Recuperação Psicológica em Curitiba, Lúcia teve permissão para ver Alice numa sala tranquila, com a presença de Beatriz e de uma psicóloga. A porta se abriu. Alice entrou, magra, mas com um olhar ainda penetrante. Ela olhou para Lúcia. E realmente você? Lúcia correu até ela e a abraçou com força. Me desculpa. Eu não fui com você. Eu tive medo. Mas contei tudo. Fiz ele pagar. Alice apertou Lúcia com força. Não conseguiu dizer nada. As lágrimas das duas se misturaram. Beatriz, ao lado, sussurrou para a psicóloga. Elas não precisam de testemunhas para esse amor. Nas semanas seguintes, Alice iniciou o tratamento. Foi transferida para o Centro Esperança onde Lúcia havia ficado. Carlos e Helena pediram autorização para levar Alice para casa nos fins de semana, para que as duas pudessem se reconectar. Numa noite, sob a luz quente do abajur, Alice olhou para Lúcia. Você sabia, e que você foi a primeira luz nos dias mais escuros da minha vida? Lúcia inclinou a cabeça. Você sempre foi mais forte que eu. Não. Você foi quem agiu. Eu só soube ter medo. Lúcia sorriu de leve. Agora nenhuma de nós tem mais medo. Certo dia, enquanto todos regavam as plantas no jardim, a campainha tocou. Helena foi atender e gritou. Lúcia! Tem uma visita especial. Lúcia correu até a porta. Era Estevão, o recepcionista do Hotel Montesierra Inn. Olá, garotinha heroína. Estevão sorriu, segurando uma caixinha. Lúcia gritou de alegria. Tio Estevão! Eu senti sua falta. Carlos saiu e apertou a mão de Estevão. Devemos a você a nossa vida inteira. De forma alguma Estevão balançou a cabeça. Se eu não tivesse aberto a porta naquela noite, ela ainda assim encontraria a luz. Porque ela é a luz. Lúcia abriu o presente. Dentro havia uma miniatura de madeira do Hotel Montesierra em versão reduzida. Eu nunca vou esquecer esse lugar, disse ela. Estevão tocou seu ombro. E eu nunca vou esquecer você. Em junho, Alice foi oficialmente adotada por Helena e Carlos. Uma pequena cerimônia foi realizada no jardim, sob as laranjeiras carregadas de frutas maduras. Tivemos um filho, disse Carlos, emocionado. E o perdemos. Mas agora temos 2 anjos. Alice olhou para Lúcia. Agora temos uma família. Lúcia assentiu. Agora temos um lar. Na festa, Beatriz presenteou as duas com algo especial, uma história em quadrinhos impressa e encadernada. O título, Lúcia e Alice as que quebraram correntes.
Vocês são minha inspiração, disse Beatriz. E a história de vocês vai salvar outras crianças. Enquanto isso, o julgamento de Joaquim acontecia. Ele foi condenado por sequestro, cárcere privado e tráfico de menores. Com provas claras do disco rígido de Sérgio, o testemunho de Alice e a conexão entre os locais, o tribunal o sentenciou a 28 anos de prisão. Tem algo a dizer? Perguntou o juiz. Joaquim abaixou a cabeça. Eu nunca pensei que alguém teria coragem de nos enfrentar. Uma criança e destruiu nosso sistema inteiro. Não foi uma só, disse o promotor. Foram aquelas que vocês consideravam as mais fracas. Numa manhã, Lúcia e Alice desenhavam sob as laranjeiras. Alice desenhava uma colina. Lúcia, o nascer do sol. Você ainda gosta do sol, disse Alice. Porque o sol nunca prende ninguém. E eu gosto do vento. Ninguém consegue prender o vento. Como eu. Lúcia inclinou a cabeça. Você é o vento, eu sou o sol. Então a gente sempre vai andar juntas. Carlos chamou de longe. Minhas artistas. Vamos almoçar. Helena trouxe um bolinho, com uma frase escrita em glacê branco. Lar é onde você está. Lúcia olhou para o céu. O sol brilhava intensamente. Não havia mais medo. Nem escuridão. Só vida, amor e um novo começo. Acho que, e no fim das contas, tudo o que você dizia era verdade, sussurrou Lúcia. Sobre o quê? Perguntou Alice. Que o mundo lá fora tem dor, tem crueldade. Mas também tem milagres. Tem sim. E nós somos esse milagre. A história de Lúcia é uma prova poderosa de que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem pode acender a esperança. Pela jornada de luta e renascimento de uma menina de 9 anos, aprendemos que o silêncio diante do mal é cumplicidade, e que só quando alguém se levanta para dizer a verdade, a justiça pode ser feita. A história também destaca o poder do amor, da paciência e da fé no bem, forças capazes de curar até as feridas mais profundas na alma de uma criança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.